Oi, Gêmeos! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Gêmeos no seu mapa astral ou algum planeta na casa 3. E se você lida com Gêmeos também, pode ser que aqui tenha um recado para você. Bom, essa mensagem é para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu já peço a sua sabedoria e o seu discernimento para escutá-la. E se este vídeo te contribuir aí com o seu processo de expansão da consciência e de reflexão na sua vida, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal. É isso, eu te desejo uma boa leitura e vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para vocês essa semana. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço por favor que abram esta via, a via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Qual a mensagem para Gêmeos, por favor, essa semana, apesar de ser atemporal, né? Qual a mensagem para Gêmeos? Veja o humor. Caiu para Capricórnio também. Veja o humor nas situações, Gêmeos. Sua própria essência aí, vê o humor nas situações. Gêmeos. Arcanjo Raniel. Gêmeos, casa 3. Obrigada, ponto de vista. E no fundo, seja você. Bom, aqui, em detrimento de alguma situação específica da sua vida, que você está passando, eu vejo que está desafiador e talvez isso esteja tirando a sua essência, que é essa essência de Gêmeos, que é essa essência mais, talvez brincalhona ou mais alegre, não sei. Cada um vai ser diferente, né, gente? Talvez essa essência de Gêmeos, essa essência de ser mais leve, de às vezes dar risada de uma situação que você poderia ser mais duro. Então, eu vejo que tem alguma situação na sua vida que tá te deixando mais sério, que tá te deixando muito rígido. E é como se fosse um convite para você trazer um pouco mais de leveza para sua vida. Se você tem Capricórnio no seu mapa, eu te convido a assistir a leitura de Capricórnio, porque lá era um grande convite para a gente trazer um pouco mais de leveza para nossa vida. E aqui eu vejo que aqui a gente fala da sua essência na sua vida, de como que você é. Só que aqui você pode ter passado por coisas ou situações que tiraram ou talvez estejam tentando tirar isso de você. Porque tem pessoas que parece que elas entram na nossa vida com esse propósito mesmo. De um grande teste. Algumas situações, elas chegam na nossa vida como um grande teste. Gêmeos, você vai permanecer na sua essência ou você vai tentar se mudar e se alterar para se adequar na vida das pessoas? Você vai permanecer na sua essência ou você vai permitir que essa pessoa, ela tire o seu pior para você mostrar para ela que ela conseguiu o que ela queria? É isso. Aqui a gente fala de sabedoria também. Aqui a gente fala da sabedoria, até mesmo de um autocontrole perante alguma situação na sua vida que está tentando te mudar. E isso pode ser através de críticas, isso pode ser através de alguma situação específica. Vamos ver aqui qual que é o complemento. Mas aqui eu vejo que você está passando por alguma situação que pode ser que você esteja vendo algumas situações na sua vida com uma outra perspectiva. E isso está te deixando uma pessoa mais dura e mais rígida. Até mesmo negativa demais. Negativo e talvez pessimista. Vamos ver do que se trata essa situação, né? Vamos ver aqui qual o complemento com o tarô.
Agora, para outros, pode ser uma postura que talvez seja necessária que você tenha perante alguma situação da sua vida. Sabe aquelas pessoas que elas talvez chegam na sua vida e elas acham, já acham que pode sentar na janelinha, né? Talvez já ache que tem uma grande intimidade, ou às vezes acha que que elas podem te conquistar. Pode ser. Ou pode ser você sendo assim com alguém, né, Gêmeos? Eu não sei. Mas é que talvez essa questão específica seja alguma postura que você tenha que ter, ou que você talvez esteja tendo, não é nem o ter que ter, né? Ter que ter. Mas enfim, às vezes é algo que você esteja assumindo na sua vida para lidar com algumas pessoas ou com algumas situações. Vamos ver. Qual o complemento para Gêmeos, por favor? O louco. Nossa. 7 de espadas. Ah, não, muitas. Vou aceitar. O imperador. 10 de espadas. 4 de espadas. Gêmeos. Aqui, gente, é como se tivesse uma história na minha mesa. Em algum momento da sua vida, ou talvez durante muito tempo na sua vida, você foi você. Ou seja, você foi, às vezes, brincalhão, risonho, inocente, ingênuo. Talvez falou da sua vida para pessoas, às vezes até com um ar um pouco leviano. Ou seja, você depositou confiança onde não deveria ter depositado. A partir deste momento, você viu, aqui tem alguma relação, pode ter alguma relação com a leitura de câncer. Se você tem câncer ou lida com câncer, eu te convido a assistir essa leitura. Ai, pensei que não tava gravando, mas enfim. E aí, em algum momento, a vida, ela te mostrou que não dá pra ser assim. Não dá pra ser dessa forma. Até mesmo uma imaturidade, né? Aqui, o louco, no aspecto negativo, ele fala de uma imaturidade, de atitudes inconsequentes. Até que o que aconteceu? Você foi traído. E foram diversas traições. Aqui não foi só uma, não. Foram diversas. Diversas questões que te aconteceram. Diversos grupos, diversas pessoas, diversas situações. E aqui eu vejo que você custou aprender. Ou pode ser que você ainda esteja passando por isso, né? É importante você se colocar. Até que custou. Por quê? Porque aqui você foi duro, né? Aqui eu vejo que situações na sua vida, ou alguma situação específica, em que você se entregou, em que você foi até um pouco leviano demais, e aberto demais, risonho demais, mas isso está atrelado para muitos, a uma questão de imaturidade. Também pode ser algo relacionado a uma ingenuidade muito grande, até que chegou um momento em que você viu, opa, pera lá, não dá pra ser assim com todos. Por quê? Porque a traição, de alguma forma, de alguma perspectiva na sua vida, ela veio à tona. Então, hoje, a sua postura é essa, na sua vida. É uma postura em que você está mais rígido, está mais... Aqui tem a palavra que eu falei lá em Capricórnio, né, que a gente... Aqui é carrancudo. Essa palavra, ela é a mesma coisa de uma pessoa talvez um pouco mais rabugenta, ou até mesmo mais fechada. É que aqui tem o grumpy uma pessoa que se torna até um pouco mais rabugenta mesmo, que é meio carrancuda, cara fechada, sabe? Só que isso não é muito de Gêmeos, né, gente? Pelo menos os geminianos que eu conheço, não são assim. Mas o que acontece? A vida lhe mostrou que é importante que você seja assim, Gêmeos. Porque não dá pra você, pra você ser ingênuo com todas as pessoas. Não dá pra você ser leviano e se abrir demais com qualquer pessoa. Porque a vida te mostra que não são todas as pessoas que vão saber enxergar, talvez, a sua verdade, ou até mesmo esse lado mais ingênuo, dessa forma. E aí é nesse momento que você percebe que é preciso mudar. E que é preciso, sim, estabelecer limites. Que é preciso, sim, você se colocar, você aprender a se colocar e se portar com as pessoas de uma forma diferente. Que esse aspecto seu mais leviano e mais brincalhão e mais ingênuo, ele precisa ser depositado com pessoas que saibam acolher isso. Ou seja, é você estabelecer limites e ser seletivo para com as pessoas que chegam à sua volta.
Se você não passou por isso ainda, aqui eu diria que você terá um grande aprendizado nessa situação. E aqui, nessa perspectiva, eu sinto atrelado a leitura de Câncer para você. Gêmeos. A força. Agora você está se segurando e até mesmo como um modo de aprendizado talvez dessa característica que você tinha, né? A temperança. Rainha de espadas. Aqui você está passando por um processo de cura perante alguma traição que você passou ou diversas situações que fizeram você se sentir traído. Aqui é como se você tivesse uma sensação de se trair quando você não consegue ser você. Aqui para muitos é muito disso, sabe? Quando você não consegue ser você nessa sua essência mais até ingênua, é como se você estivesse traindo a sua essência e sendo algo que você não é. Mas aqui não é essa mensagem, gêmeos. A questão é, você pode ser você sim, nessa sua essência, mas é você compreender onde e com quem você vai depositar a sua história de vida, né? Não sei o que você talvez antes falava para as pessoas ou compartilhava, ou que tipo de relação que você mantinha na sua vida. Mas aqui é você compreender onde você decide depositar as suas questões particulares, questões até mesmo dessa sua ingenuidade, onde você decide depositar isso na sua vida, porque você depositou em lugares e com situações e pessoas erradas. Justamente por isso que agora você está agora com essa atitude da Rainha de Espadas aqui, a sua própria energia. Porém, essa Rainha de Espadas, ela me veio num aspecto um pouco negativo. E o que acontece é que a Rainha de Espadas, ela tem esse lado analítico. É uma rainha muito assertiva, é uma rainha certeira, é uma rainha em que ela consegue colocar limites, ela sabe falar não. Mas, num aspecto negativo, ela se torna carrancuda, que foi aquela palavra que eu utilizei, né? Que tá atrelada aí, pode ser que esteja atrelada também a leitura de Capricórnio para você. Ela se torna até chata. Sabe aquela pessoa particular? Aquela pessoa que você coloca um negócio aqui, fica aqui e não mexe. A Rainha de Espadas, ela é bem particular. Mas enfim, ela se torna até um pouco chata no lado negativo e ela pode ser grosseira e ríspida. Mas aqui eu vejo que isso está atrelado à sua história. A sua história de vida, de tudo que você viveu. Então, obviamente, isso precisa ser olhado. Porque aqui a gente fala até mesmo de um sofrimento que está atrelado a essas questões desafiadoras que você viveu. Porque, querendo ou não, essas questões, elas causam sofrimento. Então, aqui eu vejo que nesse processo de aprendizado, você está aprendendo também a se colocar dessa forma. E esse aprendizado, ele está atrelado a você também curar essa situação, obviamente, de traição que você passou. E a essa maleabilidade, que é essa adaptação do próprio signo, né? O signo de Gêmeos, assim como outros, Peixes, e acho que é Peixes, eu não sei quais outros que são signos mutáveis, né? Porque eles são mutáveis, porque eles também falam de uma capacidade de adaptação dentro dos ambientes e dos locais. Ou seja, aqui eu vejo que esse é o seu aprendizado. Agora no 7 de paus, agora você está aprendendo a se defender. Mas aqui nós temos uma questão muito importante, muitíssimo importante essa mensagem. O 7 de paus, cruzando para mim com essa carta que fala sobre você poder ver o humor nas situações, aqui é como se fosse a leitura de Câncer em que foi falado sobre aquele caranguejo, sabe? O caranguejo, ele tem aquela casca por fora de proteção, mas por dentro ele é maleável, ele é puro, ele é sincero, ele é talvez até mesmo ingênuo. E de alguma forma, se ele se abre e ele permite que situações cheguem na vida dele e essa confiança é traída, é como se depois disso ele se fechasse para todas as outras, até como uma forma de defesa extrema.
Aqui a gente fala de algo que pode ser até para além, perante essas traições que você teve. E aí, então, você se torna, pode ser até que um pouco rígido demais. Então, aqui nessa situação, com a carta da temperança, a gente fala sobre a importância de você buscar um equilíbrio para isso. Mas aqui, como é muito particular essa situação, cada um vai lidar de uma forma. Então, eu vejo que é um processo mesmo da sua pessoa, em que você está passando e que para cada um vai ser um modo e um tempo diferente de cura dessa situação. Mas eu vejo que você agora está num processo mais defensivo mesmo. Esse defensivo é como se você estivesse até mesmo defendendo a sua ingenuidade. Não dá para ser ingênuo com qualquer pessoa. E você viu porque você foi traído. 2 de paus. Eu vejo que você está fazendo uma reflexão de vida e analisando todas as vezes que você foi inconsequente e imaturo perante as pessoas que estão à sua volta. 1 As de ouros. A torre. Aqui eu diria que a vida, ela te mostrou, ou ela está te mostrando, que seria muito interessante você fazer uma revisão de vida perante as suas conexões. E isso tá sendo muito duro pra você. Aqui tá sendo muito difícil, muito duro. Bom, voltando aqui, vamos lá. Aqui é alguma coisa, alguma relação sua, alguma situação, ela lhe foi mostrada a realidade, né? Os amantes. Aqui a gente fala de... No fundo, nós temos a estrela. Bom, aqui a gente fala de parceria sua ao longo da sua vida, ou pode ser uma parceria específica, né? Principalmente se tem a ver com a mensagem de câncer. Aqui eu sinto talvez uma conexão com câncer, e para alguns pode ser Capricórnio também. É importante, se você tem esses signos, você dar uma olhada. Mas aqui eu vejo questões relacionadas às suas parcerias, às suas relações interpessoais, e até mesmo questões que talvez você tenha depositado uma intimidade muito grande para com essas pessoas ou para com uma pessoa específica, e então você se pegou e se viu sendo traído. E a traição, ela é literalmente uma traição de confiança. Não necessariamente é uma traição dentro de um relacionamento afetivo, né, de uma pessoa estar com outra. A gente fala de trair a confiança perante as suas intimidades, perante aquilo que é precioso para você. É aquele momento em que, de alguma forma, uma pessoa pode zombar, ou rir, ou falar nas suas costas da sua própria história de vida, ou das suas próprias questões íntimas. É o aspecto de não ter empatia. Isso é uma traição de alguma forma. E aqui, nessas perspectivas, eu vejo que a espiritualidade está trazendo para você uma cura perante uma finalização que você está passando, ou perante várias finalizações que você vem passando ao longo da sua vida. Mas, se as situações elas foram se repetindo, é porque você não extraiu o aprendizado que precisava ser extraído. Por isso que elas se repetem de formas constantes e diferentes na sua vida, com pessoas diferentes, com situações diferentes, porque não houve aprendizado. E agora que talvez o aprendizado realmente esteja chegando para você, pode ser que esteja sendo mais duro e mais desafiador, e até mesmo mais sofrido, mas é porque de alguma forma chegou um momento. Chegou um momento para que até mesmo a sua vida ela possa mudar de alguma forma. E mudar, essa mudança, ela está atrelado a futuramente talvez você ter uma consciência diferente perante isso, perante as pessoas, e não, aqui eu não falo somente perante as pessoas, porque as questões das pessoas são as questões das pessoas. Nos vídeos a gente traz essas situações que acontecem, né? A espiritualidade traz essas situações, mas no fim das contas é como a gente se porta, é como a gente se sente, é como está o nosso processo. E é exatamente isso que está sendo trabalhado na sua vida no momento. Eu vejo que é uma oportunidade de você curar uma situação em que você foi traído. Para muitos aqui a gente fala até mesmo de uma questão de traição em ordem financeira, profissional, pode ser. Mas numa ampla perspectiva não, eu vejo que aqui a gente fala das situações da sua vida, questões cotidianas a você.
mas com a figura aqui de Arcanjo Gabriel, trazendo uma cura, né, com a temperança, é uma cura perante os seus relacionamentos, perante a sua própria pessoa e como que você se enxerga. No fim das contas, é importante você levar para si que você ser essa sua essência, que é talvez aí uma essência mais pura e talvez essa pureza não é esse aspecto, talvez é ingênuo demais. Ingênuo demais para lidar com as situações. É você saber onde você vai depositar isso, a sua ingenuidade. Onde você vai depositar a sua confiança. Vamos trocar essa palavra pureza, porque não é isso, né? Como se fosse tudo puro demais, não é isso. É como se você não tivesse seus erros, né? E você também não falhasse, não é isso. É como se você estivesse aprendendo agora onde depositar a sua confiança e até mesmo a sua ingenuidade. E todas essas questões estão atreladas a uma imaturidade. Mas que você pode sim ser você. Basta a flexibilidade para saber onde será depositado isso. Vamos finalizar aqui com uma mensagem do oráculo para Gêmeos. Nossa, gente, a ametista sagrada veio também para Câncer. Como tá vindo a ametista sagrada essa semana? Acho que veio 4 vezes já. Alquimia divina, mova-se para além dos seus desafios e foque no que você deseja. Principalmente se o seu desejo é curar essas situações que você viveu e até mesmo adquirir para sua vida um novo eu perante essas situações. E aqui nós temos Kuthumi, uma janela de sabedoria. Você já sabe a resposta que você procura. Confie no que você já sabe. Exatamente, aqui com a presença do segundo raio, eu falo sobre a sabedoria que talvez você esteja adquirindo perante essas situações na sua vida. E também a sabedoria para lidar com essas situações. Aqui, essa mensagem também vale para o começo da mensagem, quando foi mencionado, né? Sobre talvez questões ao seu externo que talvez te provoquem. Sabe aquelas situações que ficam cutucando para ver se você realmente vai se manter firme na sua essência ou se você vai permitir que essas situações elas tirem a sua essência de você? Ou seja, que você ceda aquilo que a pessoa ela quer que você ceda? Seja num desequilíbrio, enfim. Aqui a gente fala dessa sabedoria. Porque perante essas situações pode ser que você, perante a vida, né, talvez você tenha cedido ao que o outro te provocou. E esse provocar, ele está atrelado a questões muito desafiadoras. Então aqui fala também da sua sabedoria em trabalhar esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio mental também, essa cura, né, perante essas questões que você viveu. Aqui a gente fala de uma sabedoria mesmo para lidar com as situações. Bom, é isso. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Nós nos vemos. Um grande abraço.